Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos para a nossa segunda aula online, estudando em casa. Bem-vindos! Espero que todos tenham assistido à nossa primeira videoaula e tenham aprendido bastante. Pegue o seu livro de história. Hoje nós iremos iniciar o terceiro capítulo, Tensões Sociais e Resistência, página 29. A Guerra de Canudos. Durante a Primeira República, que aconteceu desde a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e foi até a Revolução de 1930, ocorreram diversas revoltas contra a nova ordem estabelecida. Algumas se originaram no campo, outras desenvolveram-se nas cidades. A maior parte, porém, tinha relação com a precariedade em que vivia uma parcela da população nesse período, principalmente na região Nordeste, em razão da seca e da fome. A Guerra de Canudos. A proclamação da República não alterou as estruturas econômicas e sociais do nosso país, principalmente aquelas relacionadas à propriedade da terra. No Nordeste, a maior parte das terras pertencia a latifundiários, grandes fazendeiros, que as arrendavam, ou seja, que as alugavam, a lavradores pobres. O Estado, por sua vez, não realizava obras de infraestrutura nem prestava serviços básicos para a população, que, além disso, enfrentava dificuldades por sucessivos períodos de seca, a estiagem. Foi nessa região, no sertão da Bahia, que ocorreu uma grande revolta popular comandada por um líder messiânico, ou seja, que era muito religioso. A Guerra de Canudos. Nascido em 1830 em Quixaramubim, no interior do Ceará. Antônio Vicente Maciel foi educado para se tornar um padre, mas não chegou à ordenação. Ele casou-se e teve 2 filhos e mudava constantemente de cidade e de profissão. Após desentendimentos com a esposa, ele abandonou a família e passou a percorrer vilas e cidades do sertão fazendo pregações religiosas. Em seu discurso, ele juntava lendas e crenças populares como o sebastianismo. Observe ao lado, sebastianismo. Crença na volta do rei católico português Dom Sebastião, que estava desaparecido em 1578, durante uma batalha contra os árabes no norte da África. Como o corpo desse rei não foi localizado, a coroa informou que ele poderia estar vivo, o que levou muitos portugueses a abraçar essa crença. Então, ele passeava pelo sertão nordestino pregando essas lendas e crenças populares. Ele pregava a existência de um local sagrado, em que todos poderiam viver com fartura e felicidade. Para quem está em uma situação difícil, uma mensagem de esperança sempre causa animação. Seguindo a fé em Cristo. Ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro e conquistou muitos seguidores. Página 29. Observem aí, nessa imagem, a região onde se localizava o Arraial de Belo Monte. Ela foi alagada com a construção de um açude. Em 2013, uma forte seca diminuiu o nível da água e fez com que as ruínas de Canudos reaparecessem. Nessa cidade, gente, Canudos, existiam mais de 5.000 casas. Estima-se que lá viviam, em Canudos, mais de 25.000 pessoas. Página 30. O conflito. Então, como o conselheiro não era favorável à nova república, ele criticava a república, principalmente porque ele não era favorável à criação e do casamento civil. Ele não era a favor. Era um dos principais motivos dele. E a questão também dos impostos, que ele não era favorável a pagar os impostos. Vamos ao conflito. Em 1893, Antônio Conselheiro e centenas de seguidores chegaram ao interior da Bahia.
há um povoado abandonado às margens do rio Vaza Barris. Esse local foi batizado de Belo Monte, por Antônio Conselheiro. O grupo ergueu a igreja de Bom Jesus. Ele construiu casebres de taipa e cultivou a terra coletivamente. Nesse arraial, né, neste local, nessa fazenda do Belo Monte, o trabalho ele era coletivo, as pessoas se ajudavam diariamente, plantavam coletivamente, colhiam para que todos tivessem o alimento. E era diariamente, Antônio Conselheiro tinha o seu momento de ensinar a questão da religião, né? Da busca de uma vida melhor, de Deus, que Deus ia ajudá-los. Vamos continuar. O local acolhia ex-escravizados, brancos, mestiços e os caibé e os quiriri, grupos indígenas, que haviam perdido suas terras para os latifundiários. Ou seja, era um local de acolhimento em que as pessoas, sem distinção de cor, de etnia, todos eram bem-vindos a Belo Monte. Mais tarde, os inimigos de Antônio Conselheiro e seus seguidores deram o nome de Canudos ao povoado. As regras de conduta no povoado de Canudos eram rigorosas. Além de haver horários pré-estabelecidos para as orações, eram proibidos jogos de azar, consumo de bebidas alcoólicas e prostituição. Coisa boa, né? A quantidade de pessoas que emigravam para Canudos começou a preocupar os fazendeiros da região, pois eles perdiam os trabalhadores das suas fazendas. Os habitantes do povoado não reconheciam o poder dos coronéis e se recusavam a pagar os impostos. O juiz local pediu tropas ao presidente. Ao lado vocês veem, né? Observem o mouse, uma litografia representando Antônio Conselheiro. Ela foi extraída de um folheto que circulou em Pernambuco em 1827. Então, o juiz local pediu tropas ao presidente da Bahia para defender o município e foi atendido. As primeiras expedições se revelaram modestas, mas foram aumentando diante da resistência dos sertanejos. Na quarta expedição, após um ano de guerra, em 1897, Canudos foi arrasado e queimado. Lembrando que as 3 primeiras investidas do exército não deram certo porque os habitantes de Canudos eles usaram a estratégia da emboscada, porque eles conheciam a região. Então, através das emboscadas, eles conseguiram ferir mais de 5.000 soldados. Mas lembrando que em Canudos habitavam 25.000 pessoas e, de acordo com dados históricos, foi mais ou menos 25.000 pessoas que morreram. Os sertões de Euclides da Cunha. O jornal O Estado de São Paulo enviou um de seus melhores jornalistas para cobrir a Guerra de Canudos. Euclides da Cunha partiu para o sertão acreditando que o povoado, liderado por Conselheiro, era um reduto de fanáticos religiosos. Ele mudou de opinião quando testemunhou a luta daquela população para preservar a única esperança de vida digna que tinham. Com base nessa experiência, Euclides da Cunha escreveu a história, o romance Os Sertões, uma obra-prima da literatura brasileira, publicada em 1902. O livro descreve, em tom de testemunho, ambientes e batalhas da Guerra de Canudos. Vocês estão vendo aí uma imagem de 1897, uma vista parcial do Arraial de Canudos, no sertão da Bahia. Vamos para a nossa atividade. Espero que todos tenham compreendido bastante o que foi este conflito em Canudos. Atividade de história. Você vai reler as páginas de 29 e 30 e responder. 1. Quais as pessoas que viviam no Arraial de Canudos? 2. Por que aquela pequena vila independente passou a incomodar tantos poderosos latifundiários? Porque os fazendeiros ficaram tão chateados que pediram ajuda, ao governo da República. 3. Descreva quem foi Antônio Conselheiro. E quarta e última, o que ocorreu no final da Guerra de Canudos?
Espero que todos respondam a minha atividade. Terminadas de responder, envie para o meu WhatsApp. Envie somente a atividade. Por favor, responda a atividade, tanto a pergunta como a resposta, de caneta preta ou azul. Essas atividades garantirão o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho e agora eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima!